com toda a tua força. Erga as suas mãos assentado. Minha alma canta a ti, canta que eu te amo, que eu te amo, que eu te amo, Deus, que eu te amo, Deus. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. A partir do versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Diga isso: para edificação do corpo de Cristo. Mais uma vez, para edificação do corpo de Cristo. Nesse primeiro capítulo, então, ele está falando em vista ao aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Deus não levanta título, Deus libera uma função. Deus não levanta título, Deus libera uma função. A função, ela tem o objetivo de cumprir algo. Um apóstolo, ele precisa cumprir algo. Ele não pode ter um título de apóstolo simplesmente para ser alguém maior do que os outros. Não é uma pirâmide que Deus está gerando. Deus está gerando um corpo. E no corpo, todos são iguais, porque todos fazem parte de um mesmo propósito. Diga para esse irmão que está do seu lado: você já descobriu o que você é? O grande problema, irmãos, é que a gente vai para a igreja e a gente envolve com as coisas, irmãos, e aprende a fazer. E porque aprende a fazer, a gente quer reconhecimento. Diga: a igreja não precisa de reconhecimento. A igreja precisa de Jesus. Porque se a gente canta que se por Ele e para Ele e dele são todas as coisas, o seu nome não precisava ser nada, irmão. O meu nome não precisava ser nada, porque se é para Ele, quem importa? Quem ganhou 1000 pessoas no seu setor bueno, não importa. O que importa é que 1000 pessoas fazem parte do reino de Deus. Agora, irmãos, preste bem atenção. No meio da igreja existe Azael, Jeú e Eliseu. O grande problema, irmãos, é que a gente não entende o que Deus fala, porque a gente quer convencer Deus a ser do jeito que a gente quer que Ele seja. Você diz assim: Deus, eu acho que o melhor é assim. Porque se a gente entendesse Deus, irmãos, a gente fazia exatamente o que a palavra de Deus diz. Aqui ele está dizendo, irmãos, que o apóstolo, o profeta, o mestre é para o aperfeiçoamento do corpo. Mas ele diz no versículo 13, irmãos: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. No versículo 14 ele fala: para que não mais sejamos como meninos. Diga: menino fica agitado. Diga: menino não sabe esperar.
Menino, ele chega no lugar, ele vê um escorregador, ele quer subir e escorregar. Menino, ele vê uma oportunidade, ele já quer pregar, ele já quer fazer. Porque eu tenho que pregar, eu tenho que fazer. Deus está muito mais preocupado, irmãos, em que você se pareça com Ele, do que você pregar. Porque senão ele não tinha dito isso lá em Mateus 7. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Naquele dia, eles dirão para mim, em teu nome, em teu nome. Diga para esse irmão que está do seu lado, irmão, tudo é pelo nome dele. Diga, não vai ficar devendo nada para você, irmão. Não tem como você chegar para Deus e falar, Deus, eu fiz. Ele, epa, tudo foi feito em meu nome. Primeira pergunta, você chegar para ele, Deus, eu fiz. Ele vai falar, filho, o que você fez que foi no seu nome? Eu vou dizer, sim. Aí ele vai dizer assim, eu vou dizer assim, não, eu não fiz muita coisa em meu nome. Ele, deixa eu te lembrar aqui, ele vai mostrar as besteirinhas que a gente faz no nosso nome. Aí ele vai dizer, agora eu vou te mostrar o que você fez no meu nome. Então diga, a glória é dele. Agora, quando ele faz em você, aí tem outro peso, irmãos. Quando você faz, irmão, você é igual a qualquer um, inclusive igual a mula que salvou Balaão. Não tem diferença, irmão. Mas quando ele faz em você, você causa um impacto no céu, irmão. Quando Davi entrou na casa do sacerdote, comeu os pães que não podia, ele causou um impacto no céu, irmão. Quando Abel fez o sacrifício, matou um cordeiro, ele causou um impacto no céu, irmãos. Quando você escolhe, irmãos, porque servir é uma unção que leva você a fazer. Adorar é você que decide fazer. Pôr a mão sobre o enfermo é o Espírito que se move a fazer isso. Mas orar em línguas é você que decide fazer isso. Porque você passa, o Espírito se move em você. Quando Maria chega diante de Jesus, Lázaro morto, Maria começa, Jesus, se eu estivesse aqui. A primeira coisa que ela fez foi jogar-se aos pés de Jesus. Marta fica em pé, olha Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Conversa do religioso, ou se eu estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Conversa do adorador, do espiritual, pulou nos pés e disse, se eu estivesse aqui, tinha mudado tudo. Aquilo mexeu com ele, a palavra de Deus diz que Jesus chorou. O Espírito se move em nós. Diga isso, o Espírito se move em mim. Ele vai levar você a fazer coisas, irmãos. Você vai ficar do lado. David Robson estava assim sentado e de repente aparece um quadro e ele vê o problema na perna de uma moça, de uma senhora. Ele vai lá e ora. O Espírito levou ele a fazer aquilo, irmãos. Mas isso não conta ponto para o David Robson. O que conta ponto foi que ele largou tudo, ele deixou tudo e foi orar 8 horas em línguas por dia. Foi isso que causou um impacto sobrenatural, porque ele disse para ele, David, você descobriu uma chave. Sabe quando você abre a carteira do seu pai e vê lá 100, você fala, uau, meu pai está com a gaita hoje. O que você tem descoberto, irmão, no céu? Ou que você vive é baseado no que você está vendo as pessoas fazer? Qual a revelação que você tem? No capítulo 3, Paulo diz assim no versículo 3, pois, segundo uma revelação. Olha o que está escrito aí, Efésios 3:3. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Aleluia. Agora Paulo, para descobrir mistério, irmão, passava lá. Versículo 14, capítulo 4. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro, mas segundo a verdade. Diga isso bem forte, segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo. Diga, na saúde, nas finanças, no sentimento, em tudo, naquele que é a cabeça,
Cristo. Agora abra lá em 1 Coríntios 12. Presta bem atenção, irmãos, porque você não pode confundir 1 Coríntios 12 com Efésios 4. Que aqui a chapa vai esquentar agora, irmão. A partir do versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja. Diga aleluia. Primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, diga bem forte, depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Quando você está orando em línguas, você está estabelecendo a igreja. Porque a um Deus chamou, estabeleceu na igreja. Porque a variedade de línguas é que vai descobrir em você quem você é. Parece que ela é insignificante, porque ela está lá embaixo. Não, ela é mais importante, porque todos os chamados são liberados se você encontrar a variedade de línguas, irmãos. Se você orar em línguas, você está sendo edificado. E depois que você é edificado, você pode edificar o corpo. Você não pode construir algo se esse algo não foi construído dentro de você. A variedade de línguas é que vai escrever em você, que vai construir em você um apóstolo. Mas a razão e a maneira de fazer vai fazer com que você faça o que você acha melhor de fazer. E porque você canta, você acha que o seu ministério é da música. E porque você toca, você acha que o seu ministério é da música. E porque você gosta de ler livro, você acha que o seu ministério é do ensino. E aí você começa a trabalhar baseado naquilo que a sua alma diz que você é. Só que aí você não se parece com Cristo. Agora presta bem atenção, irmãos. Quando Deus fala para Elias, unge Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu em teu lugar. Diga essa frase: em teu lugar. Deus não estava falando para Elias, seu tempo acabou. Deus estava dizendo para ele assim: unge Eliseu, profeta, em teu lugar. Por quê, irmão? Quando Deus quer estabelecer algo no Japão, Ele procura alguém que tem uma visão lá no Japão. Quando você recebe uma unção desse lugar, é porque Deus quer encontrar você lá no Japão. A variedade de línguas vai fazer com que você estabeleça um processo de paternidade. E quando você se tornar Eliseu, aquilo que Deus derramou no pai, vem no filho. E se Deus quer encontrar algo, Ele não precisa pegar o Weber e levar o Weber para o Japão, embora Deus vai fazer isso. Mas Ele pode gerar alguém em teu lugar. O pai, Ele dá o destino para o filho. O pai sonha e o filho realiza. Sabe por que a visão ainda não foi aonde tem que ir, irmãos? Porque você não entendeu isso. Você está esperando o título chegar. Você está esperando alguém pôr a mão na sua cabeça. Você não entendeu o que Deus quer fazer. Você quer reinar. Tem um reino dentro de você. Irmão, quem quer servir, irmão, vai lavar banheiro e está feliz. Quem quer servir, fica lá no som, irmãos, e está feliz. Porque não é o título que move uma pessoa, é o chamado que está dentro dele. Paulo era religioso, irmãos.
Paulo passou 3 dias sem enxergar nada. Paulo aprendeu. E quando ele encontra com Jesus, ele não tem uma chapação. Não é algo chapado a hora que ele encontra com Jesus. Quando ele encontra com Jesus, ele não é batizado no Espírito Santo na hora. Não, quando ele encontra com Jesus, ele ouve a pergunta: por que me persegues? Tudo que Paulo queria era encontrar com ele, irmão. Tudo que Paulo queria era encontrar com Jesus. Porque Paulo, irmão, estudava, Paulo queria. Mas ele entendeu, irmãos. E a variedade de línguas, porque Paulo diz: eu oro mais em línguas que qualquer outro. Se você quer ser estabelecido, irmãos, na igreja, Deus deu uma visão. Qual é o corpo, irmão, que pode crescer deformado, irmãos? Se você olhar para um cavalo e ver que ele tem ali 6 patas, você fala: tem um problema, isso não é um cavalo, não pode ser usado. Um lugar que tem muito paz, como é que o filho faz, irmão? Diga para esse irmão que está do seu lado: filho que tem 2 pais é um filho bastardo. Diga: um pai não deu conta e teve que correr atrás de outro. Por isso, irmão, você precisa entender o que é um pai, precisa entender o que é um chamado. Mas no natural, irmão, você não vai descobrir isso, porque no natural você vai interpretar a sua maneira. Presta bem atenção, irmãos. Maria recebeu uma palavra, e Deus, o anjo disse para ela: você vai conceber um menino diga bem forte, você vai conceber um menino gerado pelo Espírito. Agora presta atenção, irmãos. Maria ficou grávida. Agora, Maria nunca tinha casado, tinha? Porque ela não conhecia ainda José. O que Maria fez? Maria correu para Isabel, que já estava para nascer o filho dela. Isabel era casada. Isabel já sabia o que era uma família. Maria não. Em vez de ela sair tocando trombeta, eu vou gerar Jesus, não, ela foi ajudar a nascer João Batista. Jesus, irmãos, passou 30 anos quietinho, irmãos. Quem? Jesus. Quem? E aí, irmãos, para começar o chamado dele, ele vai procurar quem? Quem era a autoridade? Ele vai procurar João Batista, irmão. Toda vez que você faz isso, irmão, o céu se abre para você. O prazer do Senhor não foi o batismo. O prazer do Senhor é o coração de Jesus, porque ele não precisava fazer aquilo, mas ele quis, irmãos, passar por João Batista. Aí Deus não aguenta um negócio desse. Aí o céu se abre, ele grita: esse é meu filho, quem tem prazer. Porque se Jesus não tivesse batizado, ele continuaria sendo Jesus, o Filho de Deus. Mas Jesus, irmão, ele gostava de causar confusão, né? Imagina, João Batista: não, eu não posso fazer você. Ei, por enquanto fica tranquilo, para cumprir toda a justiça. A Bíblia diz que ele saiu rápido, irmãos, ele não ficou envolvido com a estrutura, irmão. A Bíblia diz que ele saindo rápido da água, irmãos, o céu se abre, irmãos. E brada: este é meu filho em quem tenho prazer. Irmão, quando você começa a procurar o que a palavra manda você procurar, porque no versículo 31 ele diz assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Não é errado você querer os melhores dons, mas o que é errado, irmãos, é que você não espera nascer. Está cheio de gente abortando o projeto de Deus, irmãos, porque tem pressa de fazer, sendo que Deus chamou você, irmão. Se Deus chamou, vai cumprir, irmão. Se eu falar algo para você, irmão, pode ser que não aconteça, mas se Deus falou, irmão, vai acontecer. Se Deus falou, irmãos, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer, irmãos. Agora, o que eu faço? Diga para esse irmão que está do seu lado: há outros variedades de línguas. O que você está fazendo, irmão? Você está formando o seu chamado dentro de você. Você está alinhando a sua vida. Deus não pôde trabalhar em José assim,
Porque José não podia ter o Espírito dentro dele, irmão. José teve que ter uma caminhada, onde essa caminhada ensinou ele. Moisés também não teve essa condição, irmãos. Deus não quer você mais plantado 40 anos num deserto, não, irmão. Já foi liberada uma palavra. Agora presta atenção. Paulo tinha discernimento das coisas, porque Paulo buscou o chamado dele, irmãos, em uma revelação. Paulo não tinha nenhum problema em dizer assim: Paulo, apóstolo, não por intermédio de homens, mas por Jesus. Paulo, escravo, ele tinha prazer de dizer quem ele era, porque foi dado para ele por revelação, irmão. Quando você encontra o que você é, irmãos, você faz o que Deus planejou. Quando você encontra o que você é, você faz o que Deus planejou. Mas enquanto você é menino, você não sabe fazer as coisas, irmãos. Você acha que sabe fazer as coisas. Talvez a gente faz muito barulho, a igreja faz muito barulho, irmão. A igreja faz muito barulho. Mas vive-se pouco. O sistema pega a igreja, irmãos. Babilônia entra no meio da igreja e toma conta, irmãos. Está cheio de gente marcado e não sabe disso, irmão. Está cheio de gente vivendo as finanças segundo o que o mundo dita. Está cheio de gente pensando conforme o mundo fala. Inclusive fala para suas próprias crianças. O pai, em vez de abençoar o filho, fala: se você não trabalhar, você vai passar fome. O filho diz assim: eu quero ser pastor. Menino, você vai passar fome. Você tem que ser médico, você tem que ser isso. Está cheio de profissionais frustrados, irmãos, porque não tem um propósito, porque não descobriram a oração em línguas, não descobriram a vida no Espírito, estão perdidos como meninos. Você tem que soprar para ele poder ir, irmãos. Você não precisa que ninguém abane você. Você tem um Espírito dentro de você, irmão. A palavra de Deus diz que Ele nos ensinará todas as coisas, irmãos. Todas, não faltou nada, irmãos. 1 Coríntios 2 diz que nós precisamos conhecer o que nos foi dado gratuitamente, irmãos. Irmãos, se a gente tivesse fé, porque aquele povo da igreja primitiva, irmãos, eles tiveram fé, irmãos. Aquele povo, o Espírito entrou neles verdadeiramente. Aquele povo orava em línguas de manhã. Aquele povo orava em línguas na casa. Aquele povo não estava interessado em fazer, irmãos. Eles estavam interessados em ser o que a palavra tinha dito para eles, irmãos. Eles vendiam tudo que tinham, colocavam nos pés dos apóstolos. Não estava nem aí o que ia acontecer, irmãos. E você não vê nenhum aqui que foi lá reclamar: eu dei tudo que tinha e me lasquei. Não tem um assim, irmãos. Você vê Ananias e Zafira negociando: eu vou fazer de conta que eu dei tudo. Irmãos, Deus conhece a gente. Para. Deus conhece eu, Deus conhece você, irmão. Se você falou que dá tudo, irmão. Não negocia não. Porque senão a morte te pega. É a morte espiritual. Você está dentro de um povo vivo, mas está morto. Porque as suas práticas são segundo as suas emoções, não segundo a voz do Espírito. Todos ouviram a voz do Espírito e venderam, deram tudo. Ananias e Zafira ouviram a alma. Vamos guardar, esse negócio não vai funcionar. Esse negócio não vai funcionar não, vamos guardar um pouquinho, vamos dar metade, o restante a gente guarda, porque se esse trem não der certo, nós temos sustento. Deus não aceita isso, irmão. Ou Ele te sustenta ou você se vira. Se Ele é seu Deus, Ele cuida de você, porque Ele não te atrapalha. A hora que você começa a fazer, Ele para, porque Ele não quer te atrapalhar. Agora você confia nele, irmão, deixa Ele fazer em você, irmão. Você não é levantando a mão, o meu socorro vem de ti, irmão, mas você está correndo atrás de tudo quanto é coisa. Aí ele fala assim: é estranho, meu filho, você fala que o meu socorro vem de mim, mas você vive fazendo isso, vive fazendo aquilo, todo mundo faz a mesma coisa, você faz igual a eles. Não, seu socorro é o cheque especial, seu socorro é isso, seu socorro é aquilo, seu socorro é isso. Não, meu socorro vem de ti. Quantos estão dispostos, irmão, a ser como Jó? Ninguém. Quantos estão dispostos, como Paulo e Silas, a adorar a Deus dentro da prisão? Ninguém, irmãos. Mas todo mundo quer um microfone, todo mundo quer o título, todo mundo quer ser, uma igreja de não sei o que, não sei mais o que. Mas e aí, irmãos? Será que é Ele que fez? Porque a gente dá conta de fazer, irmão.
A gente dá conta de abrir uma igreja. A gente dá conta de comprar cadeira, pro som. A gente dá conta de fazer, irmão. Qualquer um aqui abre uma igreja, irmão. Qualquer um aqui tem condições de abrir. Agora, irmãos, presta atenção. A sua vida ser um manancial, irmão. Aquela mulher samaritana, irmãos, ele disse: se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede, porque aquele que beber dessa água, será nele uma fonte a jorrar eternamente. Irmãos, aquela mulher saiu daquele poço, esqueceu o cântaro e começou a falar: eu descobri alguém que me conhece, sabe tudo acerca da minha vida. O Espírito de Deus, irmãos, Ele me conhece, Ele te conhece. Agora presta atenção, irmãos, é a palavra de Deus que está chamando. Se você ainda não é um apóstolo, irmão, se você ainda não é um profeta, se você não é um mestre, se você não é um operador de milagres, se nada disso você foi encontrado, irmãos, você pode ser encontrado orando em todo o tempo no Espírito Santo. Deixa Deus encontrar você, porque você está falando com Ele mistério, e aquilo que Deus está planejando. Talvez você está pensando, irmão, que você vai só servir a ceia, mas Deus de repente tem um chamado apostólico para você, irmãos. Você acha que se em 97, quando Deus falou para mim: eu vou mudar a sua vida, e dissesse tudo que ia acontecer durante esses anos, eu estava aqui, irmão? Estava não, irmãos. Eu tinha amarelado. Em 1997, quando Ele me batizou no Espírito, disse: agora você vai ver, eu vou mudar completamente a sua vida. Se você permanecer fiel todos os dias comigo, eu vou revelar quem você é. Ele não me disse, irmãos, de cara que eu era, não. E dia após dia Deus vai revelando. De 97 até 2000, fevereiro de 2000, Ele me pegou, trancou no quarto e disse: assim será com você. Ele abriu a palavra, irmãos, e me fez levar o título, o texto. Quando eu abri o texto, eu não sabia nem que existia aquilo. Eu fiquei assim: como que pode ser isso? Ele falar esse título. Eu fui para lá, irmãos, Deus falou. E tudo que tem acontecido na minha vida nesses 14 anos, irmãos, está ligado à palavra que Ele me deu em fevereiro de 2000, irmãos. Não muda uma vírgula. De 2000 para cá, irmãos, Deus tem cumprido exatamente a palavra que Ele me deu. Em 2000 era loucura o que Ele falou. Hoje eu vejo, irmãos. Em 2000 eu falei assim: Deus, isso aqui não é para mim, Deus. Não pode ser isso para mim. Isso é para outro. Irmãos, quando Deus me falou isso, irmãos, era mais do que um Zé Ninguém, irmãos. Como diria um amigo, o cocôzinho do cavalo, do bandido. Irmão, em 97, quando eu fui desesperado, irmãos, mas eu descobri a variedade de línguas, irmãos. Eu descobri que eu não prestava, que não valia nada, irmãos. Menino mentiroso, arrogante, prepotente, soberbo. Mas eu fiquei lá, irmão, vendo gente tocar violão, e eu sabia tocar violão. Vendo gente tocar baixo, eu sabia tocar baixo. Vendo gente arranhar baterias desesperada, eu sei resolver aquele problema. Mas Deus, você não chamei você para resolver problema, eu chamei você para ser alguém. Eu ficava desesperado, irmãos. Já fiquei de momentos que via música, adoração no CD, irmãos, e pessoas me apertando: como é que pode? Estão tocando no CD. E o Espírito falou assim: deixa eu tocar no CD. Você não foi chamado para tocar, você foi chamado para expressar a minha glória. Irmãos, eu ficava dentro de quarto tocando teclado, e as vozes cantavam junto comigo. Um dia eu pensei que a Anja tinha ligado o som. Eu falei: caramba, acertei a música. Eu ficava lá, pá, e eles cantando: santo, santo, santo. Teve uma hora que eu falei: gente, mas tá muito estranho o negócio. Eu tirei a mão do teclado, sumiu o som. Pus a mão no teclado, eles cantavam. Meu Deus, eu comecei, daqui a pouco eu empolguei, irmãos. E agora só, cante comigo, há uma só voz. No outro dia, tomando café, a Anja chega para mim e fala: nossa, que é isso? Você está treinando para ministrar louvor? Eu treinando para ministrar louvor? Como assim? Aí, cante comigo, agora só vocês. Eu empolguei, irmão, falava: só vocês. Irmão, fui dormir 2 horas da manhã, empolgado, aquele trem, ande cantando perto de mim, irmãos. E eu não peguei um microfone, irmãos, não peguei um violão na igreja. Um dia eu estava num congresso, irmãos, também não fazia nada, só fui montar o som, irmãos. Eu montei o som da igreja, pus cabo, deixei tudo pronto, todo mundo pregando, e lá, cuidando de som.
Já tinha música, irmão. Já tinha até gravado aquela música, Leva-me em Tua Presença. Eu estava lá cuidando de som. Aí a irmã falou assim, ele foi lá, sentou na minha cama, me balançou e me acordou. Eu falei, não, Jesus, o Senhor nunca me deu um beijo. Porque eu vi ele uma vez como leão. Ele me levou para o quarto, irmãos. E quando entrei no quarto, minhas pernas começaram a pesar. Eu pensei que eu estava passando mal. Aí eu pus a mão assim, não tinha nada, estava normal. Eu ajoelhei. Quando eu ajoelhei, dei de cara com um leão. Quando eu dei de cara com o leão, eu falei assim, meu Deus do céu, estou passando mal, estou dormindo, que lá no fundo de casa tem um zoológico. E eu pensei, como que esse leão saiu do zoológico e veio entrar aqui em casa? E o leão olhando para mim, irmão, assim, parecia muito mais bonito que aquele leão das crônicas de Nárnia, irmãos. Irmãos, aquele leão de frente para mim, assim, eu desesperado, sem saber se eu gritava. Eu não conseguia correr, eu não sabia se eu estava dormindo, se eu estava acordado. E a minha mão, irmãos, foi para o rosto dele. E eu olhava assim, vai comer minha mão. Mas eu não conseguia parar minha mão subia. E eu coloquei a mão nele. Irmãos, pensa um trem doido. Aqueles olhos com chama de amor assim. E eu chapei. Eu fiquei um dia trancado, não saí do quarto de jeito nenhum. A Anja pensou que as meninas não tinham nascido. A Anja pensou que eu ia encavernar, irmão. Demorei a discernir se foi sonho, se foi visão, se foi arrebatado. E eu disse, Deus, eu já vi o Senhor. Outra vez eu estava num encontro doideira, acho que era doideira que fazia. Irmãos, eu estava chorando porque eu assisti aquele filme de Jesus. E a hora que bateram nele, eu comecei a ficar revoltado. E comecei a dizer assim, Jesus, por que você não matou aqueles soldados? Eu estava assim de frente chorando, desesperado. Nossa Deus, o Senhor ainda perdoa eles, o Senhor ainda amou eles. Alguém tocou assim, eu pensei que era alguém querendo me acordar daquele momento. Eu estava lá chorando e tomando as dores dele, irmão. E ele, quando eu virei, ele estava dançando. Ei, eu estou vivo. Mas nesse conto eu disse, Senhor, eu já vi o Senhor como leão, eu já vi o Senhor dançar para mim, mas o Senhor nunca me deu um beijo. Eu falei isso, irmão, assim. E um dia, irmãos, meu Deus. Porque Ele ouve a sua voz, irmão. Ele é desesperado em você. E eu estou dormindo, irmãos, e alguém me sacode, eu pensando que era anjo, querendo alguma coisa. Eu dizia, meu Deus, me ajuda. Quando eu abri o olho, irmãos, tinha uma pessoa. Eu levantei a mão, está amarrado em nome de Jesus, todo demônio, sai agora daqui. Irmãos, ele segurou na minha mão. Quando ele segurou na minha mão, eu disse, meu Deus. Quando eu tive coragem de abrir os olhos, porque eu sabia que era ele, ele foi se aproximando. Eu falei, agora já era. Agora não resta mais nada de mim. Agora não deu nem tempo de despedir da Anja das meninas. Agora já era. Agora eu fui. Irmãos, ele me beija no rosto, irmão. Valeu a pena, irmãos, cada hora andando no salão, onde muitos batiam nas minhas costas e falavam, que não tem lugar para você não. Eu dizia, eu não estou procurando lugar, eu já encontrei ele. Irmãos, eu nunca tive a mínima vontade de sair, irmãos. A situação aconteceu, igrejas me chamavam, eu te dou salário, eu te dou isso, eu te dou aquilo. Eu falei, não posso sair, não tenho uma palavra para sair. Fiquei um tempo na boca do peixe, na boca não, no estômago, né? Um dia Deus falou para mim assim, filho, você quer razão ou você quer eu? Eu quero o Senhor. Então você não tem razão. Procurei o Hebre, a Gleiva, irmão, foi um negócio doido, a chapação. Aí eles me deram a palavra, vai cuidar do louvor. Pensei, vou cantar. Aí ele me deu um monte de gente que não sabia tocar nada. Jardel, Pablo. E um monte de gente. Nós íamos domingo para ensaiar, irmãos. Eu tinha que aguentar o Jardel com baixo, parecia um banjo não, um berimbau. O baixo dele era empenado, dava para pôr a cabeça dele tocar, irmãos.
Mais de 15 pessoas, irmãos, durante anos, de manhã cedo, no domingo. Todo domingo, 8 horas da manhã, a gente estava lá. Marley, Pablo, Thiago Paulo, Jardel, mais alguns irmãos. Horas, irmãos, da 8 até 1 hora da tarde, 2 horas da tarde. Ninguém às vezes almoçava aquele domingo, irmãos. No culto estava todo mundo. Anos. De manhã foi uma chapação, irmãos. E aí os meninos não chegavam, o pastor Hélio não chegava, o Diego não chegava. Aconteceu alguma situação de aeroporto. Eles faziam adoração em CD. De manhã foi um reteté, a gente tocando, mas de noite, CDzinho. Pessoas me apertavam, filho, e eu dizia: não, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu dizia: Deus, se eu estou aqui só para orar em língua, já está bom. Porque, irmãos, eu sabia o que Deus estava fazendo na minha vida. Meu pai, irmãos, quase morreu. Chegou a amputar a perna dele, irmãos. Mas por causa dessa vida no Espírito, irmãos, eu dizia: você não vai morrer, você vai dirigir, você vai andar no Brasil inteiro, irmãos. Está aí dirigindo o Brasil inteiro, irmão. De vez em quando ele me avisa: onde você está? Estou indo para São Paulo. Eu falei: meu Deus, o que você vai fazer em São Paulo? Mas você não falou que eu vou viajar o Brasil inteiro? Eu falei: tá bom, pode ir, está abençoado em nome de Jesus. Me tornei pastor de toda a minha família, irmãos. De toda a minha família. Ninguém me chama de Suzano, eles me chamam de pastor. Eu cheguei: aí, pastor, pastor, você pode, pastor, ora para a gente, pastor, vai ter um negócio, faz um culto. Eu sabia o que Deus estava fazendo comigo, irmãos. 4 anos meu pai deitado numa cama, irmãos, e um dia ele levanta, colocamos a prótese, Deus curou ele completamente, restaurou ele, e ele começou a andar, irmãos. Hoje dirige. Eu sei o que Deus fez na minha vida, como marido, como filho, como discípulo, a construção de Deus em mim, irmãos. Isso para mim é mais importante do que um CD, é mais importante do que ministrar aqui, irmãos. Ele conseguiu mudar a minha vida. Eu deixei, irmãos, eu literalmente larguei tudo, deixei tudo, irmãos. Eu não quero nada. Eu tenho dificuldade de ser o que Ele quer que eu seja, porque eu quero ficar só com Ele, irmãos. As minhas meninas, se você chamar para elas assim: ó, eu vou dar um presente para vocês, vou mandar vocês para Búzios, elas vão dizer assim: ah, não sei se meu pai vai querer não, porque meu pai vai ficar trancado dentro de um quarto. Irmãos, as meninas viajam comigo, elas vão passear, irmãos, eu fico lá com ele, irmão. Eu quero ele, irmão. Eu não quero ser apóstolo, eu não quero ser profeta, eu quero ele, irmãos. Eu quero poder, quando ele chamar a gente, irmãos, eu poder olhar nele e ele dizer assim: esse é meu filho, em quem tenho prazer. Agora tem um preço, irmãos, é tão simples, irmão, é só você chegar e ficar chorando. Tem um processo, irmão, onde você fala com ele, ele fala com você, você fala com ele, ele fala com você, ele tira as suas feridas, ele vai limpando você, ele vai trazendo você. E aí, irmãos, quando você está pronto, ele vai soprar você, irmão. Ele não vai esconder você não, irmãos, muito pelo contrário, ele vai pegar você e vai apresentar a você: aqui o meu filho, em quem tenho prazer. Irmãos, nós vamos muito longe, irmãos, muito longe, irmãos. Você pode ser muito maior do que o Heber, você pode ser muito maior do que eu, você pode ser muito maior do que Geraldo, irmãos. Basta você ser fiel numa coisa que Deus chamou você para fazer, porque enquanto você não tem alguma ocupação, enquanto você não tem uma função, você pode, irmãos, se envolver com orações e línguas, irmãos. Deixa Deus estabelecer quem você é no reino dele, irmãos. Está faltando, irmãos, paixão. Abre mão do seu sonho, irmãos. 2004 para 2006, eu estava com um CD prontinho, irmãos. Uma banda top, irmãos. Uma banda top, irmãos. Top, top, top. Ele disse: filho, se você for por esse caminho, eu vou te abençoar, mas o que eu tenho para você é algo diferente. Irmãos, Deus esperou ficar tudo prontinho, irmãos. Mas no meu coração veio aquela palavra do jovem rico. Irmãos, era meu CD, era minha equipe, era o meu ministério, tinha nome, Faraday, tinha domínio registrado e tudo mais, irmãos. Eu ia começar a minha carreira
Ainda bem que ele não deixou eu começar, aleluia. E ele disse para mim assim: filho, se você quiser ir nesse caminho, eu sou contigo, eu te abençoo. Mas irmão, veio no meu coração a palavra do jovem rico, irmão. Eu disse: não, eu não quero nada. Eu quero o que o Senhor tem para mim. Pode ser que seja um sapato. Sabe aquela brincadeirinha que tinha no Silvio Santos? Você troca a bicicleta por um par de conga usada? Sim! Não estava nem aí, irmão. Porque a pessoa que estava naquela cabine, ela tinha que confiar no Silvio Santos, sim ou não? Mas o Silvio Santos era homem, irmãos. Ele queria fazer televisão. Deus não quer fazer televisão. Deus quer construir o reino dele dentro de mim e de você. Quando Deus te pede algo, que Ele tem para te dar é muito melhor e muito maior, irmão. Eu não tinha dimensão que era isso. Ele chega para mim e fala assim: ó, vai servir aquele homem. Eu estava aqui, irmãos, e vendo o Weber atendendo o telefone. Eu falei: você cuida da sua agenda? Eu falei: meu Deus do céu, eu não acredito nisso. E Deus já me incomodando. Quando eu fui para Caldas, irmão, eu nem queria ir para Caldas Novas. Aí o Fabinho, o Marcelo: cara, leva a gente a Caldas Novas. Eu falei: cara, não vou não. A gente está só com o carro. O Fabinho: não, você vai dirigir no meu. Eu falei: não, cara, eu estou sem grana. Meu pai tinha um chalé. Aí o Fabinho ligou na MCM. Quando falaram assim: não, Suzano, não lembro quem que ele falou. Eu queria eu, Suzano. Não, Suzano, vai, não, pode ir. Está liberado para vocês. Aí eles falaram: ó, o pastor liberou comida, só não pode dar hospedagem, mas a comida está liberada e você vai ministrar. Eu falei: eita, então eu vou ministrar lá. E eu fui para o encontro de pastores, irmão, ministrei, louvou um dia eu estou sentado e Deus começa, o pastor Zé começa a pregar a palavra que o levita tinha que ter tempo para orar. Ele começou em Atos, misturou um pouco os levitas, mas o resumo da palavra era assim: ele precisa se ocupar com a oração e a palavra. Na hora Deus falou assim: é isso que eu tenho para você. Ele falou: vai lá. Ele falou: você quer isso? Eu falei: eu recebo. Ele falou: você vai jogar tudo fora. Eu falei: não tem problema. Eu não tinha nem falado com ninguém, não tinha falado com o anjo, não tinha falado com os meninos. E eu fui lá, irmãos, eu não sabia o que era. Eu disse: ó, Deus mandou te servir, não preocupe com dinheiro, nem sei o que vai saber, o que vai acontecer, mas eu vou obedecer o que ele falou. Eu estou aqui hoje, irmão. Talvez vocês vão ficar muito tempo sem me ver, mas eu sei o que Deus me chamou para fazer, irmão. E como eu, tem muitos aqui, irmãos. Como eu, tem muitos aqui. Que Ele planejou algo muito forte. Mas o medo e a religião está impedindo você de entrar. A falta da estrutura está deixando você desarmado, sem saber como funcionar. Se parece um ferreiro sem ferragem, sem ferramenta. Não, irmãos, você tem tudo. Porque agora não é por fora, agora é do seu interior. Você quer isso, irmão? Você quer começar a orar 8 horas por dia, irmão, sem saber o que Deus vai querer fazer da sua vida, irmão? Talvez lá no fundo do som, cuidando de coisa, lavando coisa, irmão. Você quer isso, irmão? Mas tem um chamado escondido dentro de você, irmão. Talvez você seja um apóstolo, talvez você seja um profeta, talvez você seja um mestre, talvez você tenha um dom de socorro, talvez você seja um dos maiores parceiros financeiros desse ministério, irmãos. E talvez hoje você não tenha nem emprego. Deus não precisa de nada, irmãos. Deus é Deus, irmãos. Se Deus precisar, irmãos, Deus traz uma empresa multinacional e nomeia você diretor dela para ganhar 50 mil por mês. Aí você vai querer entender, irmão. Não entende Deus não, irmãos. Seja filho e siga Ele. Diga para esse irmão que está do seu lado: não procure entender Deus, siga Ele. Esse é o valor, irmãos, da oração em línguas. Primeiro ela vai mudar você. Eu dei muito trabalho, irmão. Eu dei muito trabalho. Você não precisa passar pelo que eu passei. Se entrega. Não existe não, irmãos. Se alguém disser para você: põe um relógio no braço, é religião. Não é não, irmãos. Cuidar de Deus para você. Deixa Deus cuidar de você.
Diga para esse irmão que está do seu lado: você tem coragem? Diga para esse irmão que está do seu lado: é um caminho sem volta. Eu não quero voltar a ser o que eu era, não, irmão. Fecha teus olhos. Irmão, você vai orar tanto em línguas, irmãos. Ele vai te encher tanto de um amor hoje, irmão, que você vai orar em línguas, irmãos, como você nunca orou na sua vida. Porque o orar em línguas, irmãos, não é perder tempo, é estabelecer o tempo de Deus. Quem é apóstolo, irmãos, e quem ora em línguas estão no mesmo nível. Ele está cumprindo o chamado e você está cumprindo o seu chamado. Você recebeu variedade de línguas e você está se envolvendo com essa oração. Eu tomei essa decisão em 97, irmãos. E em 2006. Deixa Deus construir o seu chamado, irmão. Se você aceita isso, irmão, sai do seu lugar, vem aqui na frente, procura um lugar. Eu não quero guiar você, mas eu sei que Deus está ativando a sua vida hoje. Porque se você ainda não conseguiu ser um apóstolo, um mestre, um profeta, um evangelista, você pode orar em línguas, irmãos, e descobrir o seu chamado. Se você começar a orar 5, 4, 8, não importa, irmãos. Recentemente o pastor Everaldo deu o testemunho dele, irmãos. Ele caminhou tantos anos perdido e hoje é como se ele tivesse pegado um avião, uma jato, e as coisas estão acontecendo numa velocidade na vida do pastor Everaldo, na vida do pastor Geraldo, irmãos. O que Deus tem feito na vida do pastor Geraldo, irmãos. Leomar, a Célia, pastora Lúcia, essas pessoas que estão perto de mim, irmãos, que eu vejo dia após dia o que Deus faz. Pessoas como Marley, Aline, irmãos, meu Deus. Você não tem noção do que Deus vai fazer na sua vida, irmão? O Pablo, irmãos, como Deus tem pegado o Pablo, irmãos. Deixa eu dizer algo para você, irmãos. Tem algo novo para acontecer. Levanta suas mãos e começa a orar em outras línguas. Tem uma nuvem que pegou você agora, irmãos. Tem uma nuvem que entrou aqui agora, irmãos. Meu Deus. É muito nítido essa nuvem que está aqui agora, irmãos, aqui nesse lugar. Eu posso dizer que é semelhante à nuvem que cobria Moisés, irmãos. Vai liberando a sua boca para orar em línguas. Vai liberando a sua boca para orar em línguas. Vai pôr no volume. Pastor, se eu não sei orar, não. Você vai orar agora, irmão. Vai abrir a boca e vai liberar o Espírito, irmão. Mas você não vai ficar travado, nem vai crescer deformado, porque o Espírito vai levar você ao seu chamado. Fecha teus olhos, erga bem alto as suas mãos e ora em línguas, igreja. O diabo tem roubado muitos chamados, irmãos, porque a estrutura, a religião tem impedido o crescimento da fé, tem impedido o crescimento, irmãos. Mas nessa noite está caindo por terra. Tu provês o fogo e o sacrifício. Tu provês o Espírito e eu me rendo a ti.
ti, Senhor. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me.